Todo mundo está ouvindo? Tá, joia. Então, né, quando a gente fala de marca pessoal, a gente está falando de uma série de fatores que juntam formam a percepção de marca que as pessoas têm de nós, que é muito diferente da identidade de marca que a gente tem, que é aquilo que você sabe que você tem, as capacidades que você sabe que você tem. Clica na tela aqui do YouTube. Tudo certo. Vocês querem que eu espere a maioria se acertar aí? Então corre, Anete. Railda tá perfeito. Ai, gente, obrigado pela paciência. Então, esperar um pouquinho, Vanessa. Conseguiu, Anete? Acho que a Anete foi trocar de computador. Gente, a Anete é minha irmã. A irmã tem que dar trabalho, né? Fala a verdade. Oh, meu Deus. Mas são nossos maiores apoiadores. Conseguiu, Anete? Irmã vem para aprimorar a gente. A gente já pode falar até só sobre esse assunto. Então, pois é. Cícera, eu vou continuar, tá bom? Depois você pega, depois tem a gravação também. Então, quando a gente fala de marca pessoal, a gente está falando de todo esse contexto, né? E a gente precisa, olha, mas não é só, né? Tem mais gente que não está conseguindo assistir. Como faz para ver pelo YouTube? Marta, dá uma ajudinha aí pra gente, Marta. Quem mais não está conseguindo? Deixa eu ver todas as pessoas aqui. André, Fabiana, Fernando, Vanessa, Paula, Marta. Todo mundo está conseguindo ver direitinho? Thaís. Tem duas Raquel. Inferior da tela no lado direito. É que para mim não aparece essa opção, né? Como que eu tô como administradora. Conseguiu, Anete? Eba! Então vamos lá. Legal. É que para mim não aparece. Como eu tô como a palestrante e a administradora, não aparece para mim hoje. Então, quando a gente fala desse universo de marca pessoal e de imagem, a gente tem que estar muito atento, né, a todos esses fatores que englobam a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Um dos grandes erros que eu vejo hoje as pessoas fazendo é tentando desvincular, né, a vida pessoal da vida profissional. E hoje não existe mais isso, né? Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Estou fazendo aqui uma introdução, tá? Para quem está chegando agora. Então, quando a gente linka as duas, quando a gente pensa na nossa identidade de marca, na percepção de marca, que é a imagem e a percepção que as pessoas têm da nossa marca pessoal, que é aquilo que nos acompanha a vida inteira, a gente não tem como desvincular uma coisa da outra, porque nós somos uma coisa só. Quando alguma cliente vem me perguntar, né, às vezes no processo de consultoria de marca pessoal, se deveria fazer uma mídia social, um Instagram, um Facebook, só, por exemplo, para a família e o outro só do profissional, eu particularmente acho que tudo é uma coisa só. Eu tinha dois Instagrams, por exemplo, e hoje eu tenho só um, onde eu coloco ali coisas da minha família, onde eu coloco coisas da minha profissão, onde eu gero conteúdo para as pessoas.
Então, qual é a geração de valor que a sua marca tem para o seu público, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da minha percepção sobre o que pode realmente abalar, né, manchar, marcar negativamente a marca de um profissional ou de uma empresa, de forma que realmente isso impacte negativamente nos resultados dos seus negócios, tá? Então, eu vou colocar agora para vocês a tela, tá bom? Outro processo. Gente, quem quiser ir fazendo pergunta, por favor, tá? Pode ir fazendo pergunta. Bom, né? Eu quero que seja um bate-papo, que a gente interaja. Fiquem à vontade para me perguntar o que quiser. Aproveitem, tá bom? Deixa eu ligar a screen share. Estão ouvindo bem? Só para checar. Quero só checar antes de começar. Vocês estão ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Ok. Então, quais são os perigos dos excessos, né, para a sua marca pessoal? O que realmente são esses excessos, né? O que vocês entendem como excesso na marca pessoal? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Do que entende do que é marca pessoal? Do que entende do que são esses excessos para a nossa marca? Não, ninguém? Então vamos lá. Quando a gente fala desses excessos, hoje, quando a gente pensa, né, no mundo que a gente está hoje, né, na atualidade, a gente tem muita informação. Mulher perua é excesso ou estilo. Com certeza, esse é um dos excessos que existe e normalmente isso acontece porque justamente as pessoas estão sem foco, né? E aí elas cometem esses excessos no desejo e na expectativa de chamar a atenção. E o carnaval foi um dos exemplos aí para a gente observar, né? Muitas famosas, eu não vou citar nomes, não seria ético eu fazer isso, mas muitas famosas que quase sem roupa tentam realmente chamar a atenção das mídias. Tem uma festa que eu sempre analiso todo ano para ver o perfil, né, das pessoas. Não é meu foco, tá? As famosas, nem nada disso, celebridades, mas eu sempre analisando a marca pessoal das pessoas. E algumas vão, né? O baile da Vogue, para quem não sabe, é um baile super refinado, requintado, chique, tem uma super preparação. Com certeza, todo o excesso sem bom senso coloca tudo a perder, mas é tudo mesmo, né? Eu acho que a gente não pode ser radical, né? Eu não estou falando aqui a gente vai falar ali na frente sobre o que é politicamente correto, é uma coisa muito diferente da questão da reputação que a gente está falando, só que realmente, muitas vezes, o excesso, né, que a Helenita falou e a Vanessa também está falando aí, né, que todo excesso sem bom senso coloca tudo a perder, vai muito ao encontro do que realmente eu acredito também. Porque, às vezes, o excesso também é a falta, né? Qual a necessidade que uma pessoa que já tem uma visibilidade grande nas mídias sociais, no seu trabalho, no seu meio profissional, de se expor, sabe? De tal forma que não fica elegante, que não cria uma marca positiva e que simplesmente faz com que os holofotes se virem para essa pessoa e ela continue ali, né, num campo maior de visibilidade mediante as outras pessoas. Então, a gente tem que saber muito bem onde a gente está pisando, saber muito bem para onde a gente vai, porque senão a gente se perde nesse meio do caminho e isso acaba abalando muito negativamente a sua marca. Raquel, você pode guardar essa pergunta para a gente falar sobre ela no final?
Aí eu te respondo, pode ser? Gente, me dá só um minutinho. Oi, deu certo. Tá bom? Obrigada, beijo. Então, tá bom, Raquel? Obrigada. Então, quando a gente fala da questão dos excessos, né, do perigo dos excessos que a gente tem aí em relação à marca pessoal, da onde que vem esses excessos? Né? Da falta de estabilidade, da falta de entendimento do que é também uma estratégia bem planejada para a construção da sua marca pessoal. Na verdade, as pessoas nem têm muita consciência, muitas vezes, do quanto o valor da marca influencia diretamente no valor do seu produto, no valor do seu serviço, e que isso pode trabalhar muito a seu favor ou contra todos os objetivos que você tenha para realmente ganhar uma visibilidade de forma positiva e que isso não abale a sua carreira e, pelo contrário, impulsione os seus negócios, né? Então, peraí, que já... Então, somos observados o tempo todo, né? A gente que pensa que em alguns lugares ou em alguns momentos não estamos sendo observados, mas estamos sendo observados o tempo todo. A sociedade hoje, ela se comunica de uma forma muito circular. Então, o que eu faço hoje aqui, a pessoa fica sabendo do outro lado do mundo no mesmo minuto. Antes demorava ainda um pouquinho, sabe? Hoje não, hoje é tudo muito instantâneo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente fala nas mídias sociais, a linguagem que a gente utiliza, qual é o nosso público, o que essas pessoas querem ver a gente falando. A gente tem que lembrar que as pessoas, elas querem e buscam e seguem pessoas em quem elas se inspiram, né? Óbvio que existe uma cultura hoje online que ela está muito degradada, no meu ponto de vista. Tem muita música de baixo nível, tem muita arte de baixo nível, tem muita imagem de baixo nível, atitudes, né, de baixo nível no sentido de algo que não agregue verdadeiramente para a sociedade como um todo. Então, quando a gente pensa que está sendo observado o tempo todo e que tudo que eu fizer aqui e que eu falar aqui nesse momento pode repercutir de uma forma mundial no mesmo minuto, é uma coisa que é para a gente parar para pensar um pouquinho, não é verdade? Porque às vezes a gente vai no automático, né, por tanta informação, por tanta coisa que a gente tem que realizar no dia a dia, por tantos desejos, por tantos anseios que muitas vezes não estão bem formulados e bem organizados, a gente vai falando, vai postando, vai se expondo, vai criticando, né, e vai fazendo observações irrelevantes para o crescimento das pessoas. Então, assim, eu convido todo mundo que está aqui me ouvindo hoje parar um pouquinho e pensar e refletir qual é o meu verdadeiro objetivo de vida, né? Se eu estou sendo observado o tempo todo, o que eu quero que as pessoas vejam em relação a mim? O que eu quero que as pessoas pensem a meu respeito, né? O que seria interessante para as pessoas ouvirem da minha boca e saberem através de mim? Será que eu comentar que fulano de tal nas mídias sociais fez alguma coisa errada ou julgar é legal, é bacana, isso vai acrescentar na minha marca, vai agregar valor na minha marca? Eu acho que as pessoas, elas estão muito reaças, né, muito reaças no sentido de querer ver o circo pegar fogo, sabe? E isso me deixa muito triste, gente, de verdade, assim, eu vejo cada coisa. Eu já seleciono bastante, por exemplo, os meus contatos no meu WhatsApp, e ainda assim eu recebo tanta coisa, assim, degradante, sabe? Às vezes, as pessoas, às vezes, estão no que a gente chama de incompetência inconsciente, né? Elas estão apenas replicando, repassando, né? Recomunicando uma coisa que não vai agregar nada na vida da outra pessoa. Então, a gente parar um pouquinho e prestar, assim, um pouquinho mais de atenção no que eu estou compartilhando, o que eu estou comentando sobre as pessoas. Às vezes eu vejo aí celebridades famosos que são pegos de surpresa, né, bêbados ou drogados. Isso acontece o tempo todo também, porque justamente somos observados o tempo todo.
teve o caso do Fábio Assunção, né, um tempo atrás, ai meu Deus, agora eu esqueci o nome, o Aécio Neves, desculpa, o Aécio Neves. Então, assim, né, não estou julgando, não estou denegrindo a imagem dele, estou só falando que eu fico triste quando eu vejo uma pessoa passando por um problema pessoal, muitas vezes por um desequilíbrio emocional, por uma fase difícil que está passando na vida, ou porque tem um problema mesmo de dicção, né? E as pessoas achando bom, sabe? As pessoas filmando, as pessoas repassando, as pessoas dando vida para isso. Então, uma dica que eu já deixo para vocês, se vocês receberem esse tipo de conteúdo, faça com que esse tipo de conteúdo pare nas mãos de vocês, né? Não repasse isso para frente. Eu fico realmente muito triste quando eu vejo, assim, as pessoas, não sei, né? Às vezes até com uma sensação boa de continuar passando essa informação. Porque vocês concordam que se a informação chega nas nossas mãos é porque milhares e milhares de pessoas estão pensando igual e repassando, né? Então, e às vezes as pessoas fazem no automático, né? Então, eu convido vocês a refletirem um pouquinho mais sobre isso, né? Entendendo que a gente está sendo o tempo todo realmente observado. E então, assim, isso é uma coisa, né? Essas pessoas, por exemplo, que passaram por esses problemas, esse tipo de problema, a Cicarelli, muito tempo atrás, né? Que foi pega tendo uma relação com um namorado no mar, isso abalou muito a carreira dela, né? Reputação abalada é diferente de ser politicamente correta. Eu não estou falando aqui que ninguém comete erros e que ninguém tem deslizes. Todos nós temos. Se a gente for olhar a nossa vida pregressa, todo mundo vai ter alguma coisa, né, manchada na própria reputação, na própria marca. Só que isso não pode tomar uma proporção, né, de forma a realmente impactar na nossa vida diretamente. Muitas vezes impacta a nossa família. Hoje em dia, os políticos, né, tá acontecendo uma coisa muito interessante em relação à política nos últimos anos. Acho que o brasileiro acordou um pouco mais, né, foi às ruas, teve uma movimentação que há muito tempo não tinha. E com essa movimentação, os próprios políticos que estão entrando hoje, né, para a política, eu acho que alguns já estão entrando com uma mentalidade um pouco diferente. Até conheci recentemente, num curso que eu fiz, uma pessoa que está entrando na política, e você vê, né, na comunicação dela, no verbal e no não verbal dela, uma congruência de realmente querer fazer alguma coisa diferente. A gente que conheceu ela um pouquinho mais a fundo, durante 5 dias, a gente pôde observar que há uma sinceridade muito grande, né, de querer fazer diferente. Porque, né, tirando o caso dela, hoje os políticos, eles são ameaçados publicamente. Já pensou você ir com a sua família num restaurante e as pessoas apontarem você? O que você vai explicar para o seu filho? O que você vai explicar para a sua esposa, né? Fazer eles passarem por isso. Então, eu acho que a mentalidade, ela está começando a mudar um pouco. Então, não estou falando aqui de perfeição, porque perfeito ninguém é, e a gente não consegue agradar todo mundo o tempo todo, né? Nem Deus consegue fazer isso. Então, com certeza, é uma coisa para a gente pensar em relação às nossas atitudes, aquela questão da exposição, e tentar realmente fazer diferente, né? Não dentro desse politicamente correto, mas pensar que a reputação existe, que as pessoas formatam, sim, um conceito ou uma imagem a seu respeito, as pessoas falam, sim, sobre você, as pessoas vão ter, sim, uma impressão positiva ou negativa, e isso vai abalar, sim, a sua reputação profissional, pessoal, onde quer que você esteja, tá? Só para a gente entender o que é reputação, né? É a opinião, ou mais tecnicamente, uma avaliação social do público em relação a uma pessoa. Vocês percebem? Do público, né? Um grupo de pessoas ou uma organização constitui-se num importante fator em muitos campos, tais como negócios, comunidades online ou status social. Vocês veem como isso é extremamente importante para os nossos negócios, para o mundo social onde a gente vive, para as comunidades online. Gente, tudo se conversa. O online conversa com o offline conversa com a comunidade, né? O networking existe, as pessoas se comunicam, né? Eu estou aqui em São Paulo é um mundo gigante, e mesmo assim, o que um faz, daqui a pouco o outro está sabendo, porque não tem mais barreira, né? Não existe mais barreira de comunicação. Então,
interessante esse conceito de reputação para a gente entender que essa avaliação social, por mais que eu escute algumas pessoas, às vezes, falando que eu não ligo porque os outros pensam de mim, ou eu não ligo porque as pessoas falam a meu respeito, né? Eu lamento muito pelas pessoas que pensam dessa forma, porque de verdade isso influencia diretamente em tudo na nossa vida, tá? Que eu coloquei um exemplo, né? Eu não coloquei nem o nome dele, mas acho que todo mundo sabe quem é. Olha como que ficou abalada, né, a reputação dele. Olha o que as pessoas escrevem. E eu fico triste de ver isso, sabe? Porque eu acho que não há necessidade, né, de fazer isso, né? Aquele famoso ditado: quem for santo atira a primeira pedra, né? Quem nunca tiver errado. Então, só para ilustrar, né, é a falta também de comprometimento dessas pessoas, né, no caso ele aqui, com o seu público, né, é uma pessoa, uma figura política, uma figura pública que tem um comprometimento com a sociedade, né, tem um acordo, né, psicológico, emocional, onde as pessoas criam expectativas em cima dessas pessoas, desses políticos, por exemplo. Então, a gente tomar muito cuidado, né, para que com a gente aconteça diferente, não dessa forma. Esse foi um caso de um casal que estava simplesmente tendo, né, relação sexual no meio da praia com duas crianças ao lado e, tristemente, outras pessoas filmando e tirando foto, sabe? Então, vocês percebem que a repercussão do mal, ela vai se instalando e ela vai continuando e perpetuando enquanto a gente não mudar o nosso mindset em relação a isso, né? Por mais que o mundo seja virtual, a gente tem que mudar a nossa forma de ver essas coisas, né? Mudar o nosso mindset, mudar a nossa forma de julgar as pessoas e a gente começar a olhar um pouquinho mais, né, para a gente mesmo, para nós mesmos e não apontar o outro o tempo todo. Eu vou voltar um pouquinho aqui só para ver se alguém colocou alguma coisa. E congelou a imagem, Paula? Eita, meu lado. Peraí, então. Congelou. Congelou de todo mundo? Peraí que eu vou continuar. Mudou? Ai, vocês não estão vendo então eu falar. Mudou agora? Tá ok? Tinha falado da questão da reputação, o conceito de reputação. Falei do caso do Aécio, o caso desse casal. E agora a gente chegou aqui. Deixa eu confirmar com todo mundo. Agora passou todos para vocês verem? Agora vocês estão no slide. Qual, meu Deus? Tá no Lost Dreams para todo mundo?
Então, quando a gente fala de reputação, né, e de que forma que isso pode abalar negativamente a nossa vida, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente refletir, tá? Eu coloquei lost dreams, né? Quando a gente consegue, quando as pessoas realmente abalam a sua carreira, abalam a sua reputação, né? E não pensam estrategicamente no que estão fazendo, divulgam e compartilham, né, negativamente sobre a vida das pessoas, e isso acontece, né, com alguém, o que acontece? Né, as carreiras são manchadas, então, o que você fez, na verdade, não é uma questão de o seu público que te seguia te perdoar ou não, né, às vezes é uma mentira que a pessoa inventa. Teve uma empreendedora também, acho que em 2016 ou 2017, que nitidamente ela precisou mudar a estratégia da carreira dela, né? Ela estava indo por um caminho e ela teve que mudar completamente o percurso que ela estava fazendo, porque descobriram que ela tinha aumentado, né, um pouco da formação profissional dela. Então, em grandes ou pequenas coisas, em grandes ou pequenas proporções, as pessoas acabam perdendo, né, quando querem se destacar demais por uma coisa que não é transparente, que não é verdadeira. A transparência é uma coisa essencial para se construir uma marca forte, consolidada, positiva, de forma que as pessoas vão lembrar de você, vão te indicar, vão falar bem de você, né? Então, com os defeitos, com os pontos fortes, com as fraquezas, com aquilo que a gente tem que melhorar, independente disso, porque todo mundo está no caminho, né? Eu sempre digo que tem um caminho a percorrer, e a gente tem que começar de onde a gente está, né? Não existe a gente começar quando a gente já está excelente, não existe iniciar um novo projeto quando esse projeto já está perfeito. Esse projeto ele fica perfeito no caminhar, na construção, no dia a dia. Então, muitas vezes as pessoas perdem oportunidades porque mancharam suas carreiras ou estavam indo por um caminho e tiveram que mudar completamente a rota, né? Porque se tornaram um trem desgovernado. Então, antes que batesse, tiveram que mudar sua estratégia completamente porque realmente tiveram a sua carreira manchada. Então, isso é muito sério, né, gente? Não é brincadeira isso. Isso, para uma pessoa que tem 1.000 seguidores, tem uma proporção. Para uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, tem uma proporção muito pior. Então, existem inúmeras histórias de pessoas que passaram por processos assim, né? Muitas atrizes, muitos atores, porque são pessoas, né? São seres humanos que estão aí aprendendo e errando, só que, como tem uma visibilidade muito grande, precisa ter o triplo do cuidado e acabam realmente minando sua carreira muitas vezes, né? Com isso, vem uma insatisfação pessoal e profissional muito grande e existe uma falta de foco no que é importante. Quando a gente fala de imagem, de marca, né, às vezes eu recebo clientes questionando algum ponto que precisa melhorar, ou realmente passaram por situações que abalaram a sua vida de alguma forma. Eu sempre falo de focar naquilo que realmente é importante, porque coisas para distrair a gente nesse mundo cheio de ruídos e de barulhos que temos o tempo todo, é muito fácil. Todo mundo passa por isso. Então, se você não focar no que é realmente importante e ficar só apagando fogo, só no que é urgente, e não entendendo a complexidade que é realmente, né, essa questão da imagem, da marca pessoal para alavancar os seus negócios, realmente a tendência não é muito boa. E com isso, famílias ficam abaladas, né? Perde-se a estrutura base da vida de qualquer ser humano, que é a família, e aí o resto nem preciso dizer que vai cair no senso comum, na mediocridade, no sentido de não sair da média. E aí não vai alavancar a sua marca, não vai gerar valor para a sua marca, não vai criar diferencial, e enfim, fica bem complicado. Então, eu queria fazer uma pergunta, né, para vocês. Qual é o valor da sua marca? Quando a gente paga para comprar um produto qualquer, tá? Colocando vocês aqui para refletir um pouquinho. O que a gente paga nesse produto? Será que a gente paga só o produto em si?
o que vocês pagam, né? Queria que vocês interagissem um pouquinho comigo, ficaria muito feliz me respondendo essa pergunta para eu saber um pouquinho da percepção de vocês. O que vocês enxergam de valor nos produtos ou serviços que vocês contratam? E por que em alguns momentos vocês pagam um pouco mais caro para ter um produto que vai te atender da mesma forma e mesmo assim você quer aquela marca porque você tem alguma coisa nela que é entregue para você? E aí, pessoal? Status, confiança e qualidade, participar de um grupo, sim. Olha como que a gente vai longe, né? Participar de um grupo. Já repararam, por exemplo, quem tem Android, quem tem iPhone, né? Como as pessoas elas se identificam umas com as outras. Olha como é interessante isso, né? Participar de um grupo. A gente acaba se identificando com uma proposta de valor diferenciada, que é inconsciente e que faz a gente se conectar com pessoas que também apreciam aquele mesmo valor que está embutido naquele produto, né? A qualidade também. Só que hoje a qualidade do produto em si, ela já não é um diferencial, né? O consumidor ele está cada vez mais exigente, tanto quando você compra um produto, quanto quando você contrata um serviço. Então, se a gente puder expandir um pouquinho mais, né, a nossa crença, o nosso paradigma sobre essa questão da qualidade, todo mundo vai sair ganhando. Olha só, confiança, valores e diferencial, exatamente. É bem por aí, Raquel, que vai a questão da marca. Por quê? Porque a confiança, ela é muito linkada aos nossos valores. Se vocês repararem, quando vocês têm, por exemplo, um conflito com alguém, até se alguma de vocês aí, algum de vocês estiver vivenciando isso, observa. Se essa pessoa com a qual você está tendo um conflito constante, né, repetitivo, não está batendo de frente com algum valor que é muito importante para você, né? Muitas vezes, dando um exemplo, uma pessoa que tem a liberdade como um valor muito essencial, lá em cima, no topo da escala de valores, ela pode bater muito de frente com alguém que tem um valor como estabilidade, por exemplo, né? Então, normalmente a pessoa que o valor é estabilidade, ela é uma pessoa que ela fica mais, ela não tem problema de se prender a nada e a ninguém. Então, muitas vezes a gente se choca por uma questão de valores e da mesma forma a gente se atrai pelo valor de uma marca e vai contratar um produto ou um serviço porque se sente atraído realmente por aquele valor que a gente também tem. E isso também serve para um colaborador de uma empresa, para alguém que está, né, lidando com um cliente, para quando você quer vender uma ideia ou um produto. Então, quando a gente se conecta com esses valores e consegue trazer a pessoa para se conectar com esses nossos valores também, o sucesso ele é muito mais garantido, tá? Já fica aí a dica para vocês também introduzir isso na comunicação, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, vocês estão no slide qual o valor da sua marca? Só para eu saber se está dando certo. Ok. Então, seguindo. Ai, meu Deus. Aqui, sem querer aqui, né? Oh, meu Deus. Ai, gente, desculpa que eu cliquei sem querer aqui no Photoshop. Vou ter que esperar fechar. Tem que esperar a Bíblia fechar. Tá. Voltamos. Então, quando a gente fala de valor de marca, né, um produto, um serviço,
e a lealdade dos seus clientes em relação à sua marca, muito além de preço, as pessoas às vezes se prendem muito ao preço. Eu já ouvi pessoas me questionando, falam, nossa, ela não vende porque... Eu entendi porque ela não vende agora aquele serviço, aquele produto, porque é muito caro. Gente, tem gente que paga 10 mil reais para fazer uma maquiagem, né? Quanto que vale você ficar linda no melhor momento da sua vida? Tem gente que paga 5 mil reais numa calça jeans. Tem gente que paga no máximo 50, né? Todo carro serve para te levar para algum lugar, certo? Por que uma pessoa quer uma BMW, outra quer uma Land Rover e uma outra pessoa quer um Gol da Volkswagen, né? Então, eu não estou falando aqui de poder aquisitivo, mas eu estou falando de necessidade de valor de marca. Então, o que faz essas marcas, né, poderem cobrar um valor muito maior por um produto que é semelhante em termos de funcionalidade, e isso também para serviço, quando você entrega uma consultoria, quando você entrega qualquer tipo de serviço, é muito atrelado ao qual é o valor dessa marca. O que eu vou ganhar contratando isso com essa pessoa? O que essa pessoa tem que vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor? Né? O que esse produto tem que vai fazer eu me sentir bem, que vai fazer eu me sentir bonita, vai fazer eu me sentir um cara bacana, descolado, autêntico. Então, o valor da marca está muito embutido. Isso vem automatizado para a gente nem para refletir, isso a gente nem se conscientiza. Só que existe. E para a nossa marca também a gente tem que começar a refletir dessa forma, que além de preço e de produto, de entrega, de serviço, a gente tem um capital de valor muito grande, que inclusive hoje em dia já é mensurado, né, estatisticamente, o valor da marca em termos monetários. Como que você monetiza o valor de uma marca? Às vezes não tem preço, não tem como você pagar. Então, empresas muito grandes, por exemplo, não estou questionando aqui, tá, o que elas entregam, o estilo de vida de cada um, mas se você pensa em McDonald's, em Coca-Cola, se você pensa numa BMW, você pensa numa Mercedes, né, tirando o impacto ambiental que causa e etc., são marcas muito transparentes. Por que o McDonald's conseguiu cada vez mais se alavancar? Primeiro, porque ele foi muito transparente com o que ele entregava, ele teve uma ideia inovadora e ele tem uma transparência muito grande, né? Então, a pessoa sabe que a alface não é fresca e mesmo assim come. A pessoa sabe que a carne não é a de primeiríssima qualidade, mesmo assim come, né? E eles foram se adequando às necessidades do mercado também. Começou a se falar muito sobre uma dieta mais saudável, sobre, né, os malefícios de você comer uma fast food, e aí eles introduziram a cenoura, introduziram outros elementos e outros tipos de alimentação, nem sei como é que é o nome de criança, Mac Lanche Feliz, né? Eles acabaram colocando e se adaptando e também acompanharam as necessidades do mercado. Então, a gente também tem que estar apto à transformação, à mudança, à adequação, né? Isso serve também para a nossa imagem. A mesma coisa que você ir para um evento, um casamento de short jeans e chinelo, não combina, né? Você tem que se adequar para aquele ambiente. Então, a gente também tem que se adequar em relação ao valor da nossa marca para atender o nosso público, porque o nosso público ele vai mudando, ele vai migrando também, ele vai mudando de gosto, pela necessidade a gente muitas vezes acaba também mudando a nossa hierarquia de valores, ou pela maturidade, né, a gente muda o tempo todo, não somos o que fomos 5 minutos atrás, não é verdade? Então, quando você fala de marca, o que está atrelado à sua marca, né? Começa a refletir um pouquinho sobre isso, pega um papel e anota depois, assim, de verdade. O que as pessoas veem em mim? Alegria, espontaneidade? Quando a gente pensa na Hebe Camargo, gente, a gente só pensa nisso, né? Ela era extravagante, espontânea, alegre, pra cima, não tinha tempo ruim para essa mulher. Então, há quem gostasse e há quem não gostasse, né? Agora, quem gostava, gostava muito. E quem não gostava também, não gostava de jeito nenhum. Só que é uma pessoa para a gente respeitar, porque ela criou uma marca muito forte. Imagina a Hebe sem essa unha vermelhona, sem esse tanto de acessórios, de joia, caríssima, e mesmo assim, com tudo isso, ela nunca passou uma imagem de arrogante, né? Então, vocês percebem que muitas vezes a nossa imagem também, imagem pessoal, agora eu estou falando nossa imagem, nosso estilo, nossa vestimenta, cuidados pessoais, cabelo,
ela é uma parte do que as pessoas veem em nós. A outra parte, ela vem do comportamental, né? Essa comunicação não verbal, ela é responsável por 90%. Só que ela também dura 12 segundos, né? Você forma uma primeira impressão em 6 segundos, mas também demora 12 segundos para você desmistificar isso, né? Eu, diferente de muitos outros profissionais nessa linha da imagem, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que a primeira impressão, ela é muito importante. A nossa imagem, ela é muito importante. Só que o que você entrega depois dessa primeira etapa é mais importante ainda. Então, a consistência, ela é muito importante, né? A gente precisa prestar muita atenção nisso. E aí, falando em consistência, a gente tem aqui o Augusto Cury, né? Ele é uma autoridade no assunto que ele trata, e ele tem uma consistência enorme. Se você colocar na internet Augusto Cury, você vai ver que até a vestimenta dele é consistente. Ele está sempre mais ou menos dessa mesma forma que você está vendo aí. Até a gravata dele é sempre listrada. Eu observei isso. Então, ele tem essa face serena, né, essa tranquilidade. Ele fala sobre autoajuda, sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Então, ele traz essa coisa muito humanizada, né? E a gente vê isso na imagem dele, apesar dele trazer um pouco desse tradicionalismo. E quando a gente passa para o Steve Jobs, a gente pensa em autenticidade, em inovação, em reconhecimento. E por que as pessoas compram, por exemplo, um aparelho da Apple, né? Por que a Apple, ela cresceu? Ela começou fazendo computadores. E daqui a pouco ela cresceu, né? Ela se adequou e foi se adaptando e crescendo junto com a evolução da sociedade e do mundo digital. E hoje ela vende o quê? Ela vende uma imagem mais cool, ela vende entretenimento, ela vende o valor de você querer ver um mundo melhor, né? De você querer ter um mundo mais confortável e mais acessível. Então, esses pontos da marca são invisíveis, mas são os pontos invisíveis que fazem a gente querer determinado produto ou serviço. Então, esse que é o trabalho forte de uma estratégia de marca pessoal, né? Quando a gente, eu adoro ela. Quando a gente pensa na Chanel, né, a gente pensa em ousadia, em força, em determinação. E todas essas pessoas, né, a Hebe, ela passou por um problema de saúde muito sério, o Steve Jobs também, né, teve seus altos e baixos, Steve Jobs fracassou, né, foi demitido da Apple, foi para outra empresa, voltou, recontratado pela Apple. Então, são pessoas que tiveram que ter também uma força de superação muito grande, mas foram pessoas ousadas, pessoas verdadeiras, transparentes, e da mesma forma que eu falei anteriormente, há quem gostasse muito e há quem não. Então, a gente precisa realmente entender qual é o nosso público, o que o nosso público quer, como que a gente pode ajudar essas pessoas e como que a gente pode inovar de uma forma realmente congruente, coerente, de acordo com quem a gente é, sendo verdadeiro com quem nós somos. Porque se não tivermos isso, o negócio não flui. As empresas estão entendendo cada vez mais que se trata de pessoas. Estamos lidando com gente, não estamos lidando com máquinas. Apesar de estarmos cada vez mais nesse mundo digitalizado, frenético, online, instantâneo, o tempo todo, estamos lidando com pessoas, né? Essas pessoas têm sentimentos, essas pessoas, elas têm aspirações, essas pessoas, elas têm necessidades pessoais. Então, apesar, por exemplo, da Chanel ter um jeito, né, ela tinha um jeito bem, assim, enfático de ser, bem rígido, ela tinha um lado humano muito forte, um lado meio mãe, um lado que era muito focado no que queria. Ela foi empreendedora, ela realmente inovou com o que já existia no mercado de uma forma muito diferente, né, muito ousada e autêntica. Ela tem uma autenticidade enorme. Então, é o que ela bem falava, né, que a moda passa e o estilo fica. Por quê? Porque é o seu estilo, era o estilo dela que ela imprimiu. Ela imprimiu na roupa que ela criou o que ela gostava. Ela imprimiu no novo corte da silhueta, né, ela masculinizou o corte da mulher, deixando a mulher confortável, tirando aquelas parafernálias todas dos chapéus das mulheres, e colocou esse chapéuzinho preto. Ela tirou a joia e trouxe a bijuteria, né? Ela trouxe o taillé, ela trouxe a saia reta, ela trouxe e desmistificou uma silhueta que não era confortável
e versátil para a mulher desenvolver as atividades do dia a dia de uma forma inovadora, né? Então, o que ela fez realmente foi modificar, desmistificar o que já tinha, né? E ela acreditou. E ela também faliu uma vez e retomou depois com força total. Por quê? Porque ela tinha um propósito de marca muito bem definido. Então, esse é um outro ponto muito importante. Se você não tem um propósito de vida, fica muito difícil você continuar quando acontece algum problema e aí você tem algum tipo de fracasso e, né, para aprender a lidar com isso fica mais difícil. Quando a gente fala de diferencial de marca, eu deixei aqui algumas perguntas para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse diferencial de marca. Quem quiser tirar foto, pode tirar, tá? Até para anotar, para refletir um pouquinho sobre essas perguntas depois, para ir construindo o próprio processo de marca pessoal estratégico. Você já sabe o que só você faz do jeito que você faz? Gente, todo mundo é único, todo mundo tem alguma coisa que ninguém mais faz daquele jeito. Às vezes é uma forma de falar, uma forma de colocar, às vezes é a forma de escrever, a forma de você apresentar uma ideia, um produto, as suas postagens, as mídias estão aí para a gente usufruir limitadamente delas. Então, o que só você faz do jeito que você faz? Viemos ao mundo para ser únicos, né? Você já sabe qual é o seu propósito, que eu estava falando agora há pouco? Né? O que você veio aqui para fazer nessa vida? Ninguém está aqui à toa, né? A gente tem um objetivo essencial que tem que nortear a nossa vida. Você já sabe onde você quer chegar? Né? Como que você vai chegar lá? Já sabe o como? Porque muitas vezes as pessoas ficam, né, traçando objetivos mirabolantes, milhares de metas, né? Começa o ano, a gente faz um calhamaço de metas que você não vai atingir, então isso só gera ansiedade. Antes de você, né, fazer uma página inteira com 10 metas em cada setor da sua vida, você precisa entender como que você vai fazer isso, qual vai ser o passo a passo, o que eu vou poder fazer hoje para devagarzinho chegar onde eu quero. Então, e aí o que você realmente precisa também, né? Você já sabe o que você precisa? Então, às vezes a gente acha que precisa de uma coisa e precisa de ter uma percepção de marca um pouco mais aguçada, fazendo aí um processo de autoanálise para entender o que realmente eu ainda preciso para eu chegar lá onde eu quero, profissionalmente, pessoalmente, se eu quero atingir um cargo novo, se eu quero vender mais, se eu quero bater meta de vendas, se eu quero ter melhores resultados nos negócios, se eu quero construir uma carreira numa área diferente da qual eu estou inserida, porque eu descobri o meu propósito e esse propósito não está alinhado com esse trabalho que eu tenho hoje e eu quero mudar isso, como que eu vou fazer esse passo a passo? Precisa ter uma estratégia de marca, senão você vai ficar perdido. E aí, muitas vezes, não dá certo, não porque a pessoa mudou de profissão e foi fazer o que amava e o que gostava e o que era apaixonado. Que é muito difícil não dar certo quando você realmente ama o que você faz. Mas é porque não sabia como, não sabia onde exatamente queria chegar, não sabia o que precisava para chegar lá. E também não identificava e não valorizava os seus apoiadores. Se a gente não tem os nossos apoiadores, fica mais complicado ainda a gente conseguir, né, conquistar um objetivo, seja ele simples ou não, tá? Vou passar rapidamente, porque senão a gente vai extrapolar muito tempo. Então, quando a gente pensa nesse diferencial de marca, todo mundo tirou foto? Se não tirou, depois me pede. Vocês, quem quiser, me passa um e-mail depois, que eu mando a apresentação, tá bom? Para quem quiser, para refletir um pouquinho, se tiver dúvida, pode me mandar depois inbox nas minhas mídias, todas as minhas mídias são Rosália Casagrande, depois eu passo para vocês. Então, quando a gente fala de diferencial de marca, em todos esses caminhos que a gente tem que percorrer, nos fazendo todas essas perguntas, a gente entende que a gente precisa de ter um mínimo de autoconhecimento para entender tudo aquilo. Todas aquelas perguntas, né? Como que eu vou responder todas aquelas perguntas? Se dentro das minhas competências, que são as minhas habilidades, meus conhecimentos e as minhas atitudes, eu não sei nem aonde eu me encontro. E muitas vezes eu vejo pessoas tendo muito conhecimento, acumuladoras de conhecimento, e não dão vida para isso. Então, gente, eu já coloco outra coisa para vocês refletirem. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo aqui já têm todos os recursos que precisam, pelo menos para iniciar, para reiniciar, para fazer uma coisa diferente, para colocar um projeto
em andamento que está aí parado há muito tempo e não conseguiu ainda. Então, as nossas habilidades, né, para vocês entenderem um pouquinho a diferença disso tudo, é a nossa capacidade de usar o que já sabemos. Então, é o saber fazer. O que eu sei fazer com os conhecimentos que eu tenho, tá? Sendo que os conhecimentos é o conjunto de informações que eu tenho a respeito de um determinado assunto. Então, se você quer construir uma marca forte, impactante, poderosa, você precisa estudar. Nós precisamos ter os conhecimentos necessários para chegar onde queremos, para conquistar os nossos objetivos. Então, às vezes, né, eu vejo as pessoas falando, mas eu não tenho dinheiro para fazer curso, tá, e quantos livros você está lendo por mês? Se você lê 20 páginas por dia, em um mês você lê 3 livros, em um ano você lê 36 livros. Então, acho que mais ou menos essa conta, tá, gente? Então, esse conjunto de informações, ele pode vir você compartilhando o seu conhecimento, você gerando conteúdo de rede, né, das mídias digitais, você participando de network, você participando de eventos gratuitos. Tem um monte de formas de você adquirir esses conhecimentos que você precisa para fortalecer a sua marca e se sentir seguro e autoconfiante para também levar isso para as pessoas. Em relação às nossas atitudes, quais são os nossos valores, né? No que eu acredito, quais são as minhas crenças, os meus princípios, o que é inegociável na minha vida, que nem se alguém apontar uma arma na minha cabeça eu vou mudar essa minha forma de ver, de pensar, eu vou fazer diferente, porque isso abala tanto o meu eu interior que vai me agredir mais do que se, vou colocar para um lado mais, assim, mais trágico aqui, né, que se eu morresse. Então, essas crenças que nós temos, que nós trazemos da nossa linhagem familiar, que nós trazemos dos nossos pais e do meio onde vivemos desde que, né, viemos a este mundo, influenciam direta e profundamente em todas essas competências, né, em todas essas habilidades, conhecimentos. Então, a gente precisa também, é interessante que busquemos também formas de expandir essas crenças, entender quais são os meus valores, quais são, né, dentro dos meus valores, quais foram os valores que eu ainda não atualizei na minha hierarquia de valores, como que eu posso atualizar isso? Né? Quais são realmente aqueles valores que norteiam a minha vida, que sem eles eu também não vivo? É vida, é liberdade, é poder, é reconhecimento. A gente precisa realmente, assim, dentro desse autoconhecimento, entender um pouquinho mais como que é o nosso funcionamento para que a gente seja cada vez mais útil, de forma mais íntegra e plena para o outro também. E aí entra uma coisa que é extremamente importante para a nossa construção de valor de marca, que é a nossa congruência. Então, você tem sido uma pessoa congruente, né? E as pessoas, elas te enxergam assim. A congruência vem do que eu falo, eu faço, né? As minhas ações têm que confirmar as minhas palavras. Então, quando eu tenho essa congruência, né, e as pessoas me enxergam da mesma forma que eu estou me enxergando, aí o resultado ele é mais assertivo. Então, né, faça algumas perguntas para algumas pessoas que vocês conhecem. Gente, eu faço constantemente essa análise. Se tem alguém aqui que está me ouvindo, já sabe, porque a gente acaba enxergando quais são os nossos pontos fracos. Onde que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para me tornar um ser humano melhor, para me tornar um profissional melhor, para atender melhor o meu público, para ser mais útil e gerar mais resultado para as pessoas e para mim, né? Então, essa congruência, ela tem que partir internamente para o externo e o caminho oposto também da mesma forma, né? Falei um pouco confuso aqui. Quero dizer o seguinte, a forma que as pessoas me veem tem que estar muito alinhado com a forma que eu estou me vendo. Senão eu estou indo para o norte, a pessoa está lá no oeste. Então, não funciona, né? A gente precisa realmente ter essa coerência. E isso acaba também traduzindo na nossa imagem, no nosso estilo, na nossa comunicação verbal e não verbal. E também nos nossos resultados, não é mesmo? E aí, o que eu posso falar para vocês, né? Para cada vez mais fortalecer a marca de vocês, olhem para cima. As pessoas estão olhando muito para o lado. E quanto mais para o lado as pessoas estão olhando, mais gente igual a gente está vendo.
A gente está num mundo de superficialidades, onde não há profundidade de conhecimento, de estudo, de saber, né, dentro daquelas competências que a gente falou, e ao mesmo tempo está havendo uma busca muito grande de autoconhecimento. Eu estou vendo esse movimento, estou muito feliz com esse movimento. É um movimento que, para mim, por exemplo, eu já venho fazendo conscientemente, buscando mesmo, de fato, desde 2006, né, e tem me ajudado cada vez mais. Então, olhem para cima, né? Muita gente tem mania de copiar o que o outro está fazendo. Às vezes a gente perde até tempo, né? Eu fazia isso lá atrás. Então, quando a gente entende quais são os nossos valores, quais são as nossas crenças, né? Qual o know-how que eu tenho, quais são as minhas capacitações e como que eu posso usar isso estrategicamente da melhor forma para criar uma marca positiva e poderosa, eu olho para cima. Enquanto eu estiver olhando para o lado, eu não estou enxergando, né, o horizonte infinito que existe em cima de mim. Então, eu queria passar para vocês um vídeo inspiracional para a gente fechar o nosso webinar, tá? E depois eu vou responder todas as perguntas para vocês, tá bom? Ai, minha nossa. Só um minutinho, gente. Porque, de novo, deu um problema. Eu quero muito que vocês vejam esse vídeo, mandei até traduzir para passar para vocês, que é bem legal.
Estão me ouvindo? Ok. Gostaram do vídeo? Que bom, gente. Ainda bem que deu certo, né? Então, olhem para cima, né? Descubram aquilo que realmente vocês fazem de diferente. Acreditem nisso, né? Porque assim vocês vão muito mais longe. É, E a mensagem que eu quero deixar final para vocês é: revele o seu melhor, porque beleza é essencial, tá? Quero agradecer todos vocês de verdade. E agora eu vou responder as perguntas. Deixa eu ver aqui o que vocês perguntaram. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar também, fique à vontade, tá bom? Vou começar aqui pela Raquel, tá? Raquel tá aí ainda, tá, né? Peraí. Tá. A Raquel tinha me perguntado aqui, falando que ela é professora de matemática, trabalha com reforço escolar em casa. Estava pensando em criar uma página no Facebook e no Insta. Porém, pensa em como alimentar as páginas de redes sociais, né? Seria mais fácil para manter e mais visualizado na página pessoal. Eu aconselho, se você não tem muito tempo sobrando, você começar com uma mídia social, né? Se você gosta mais de fotos, o Insta, ele é uma rede social que trabalha bastante o lifestyle. As pessoas querem ver o que você está fazendo, o que você está comendo, só que muitas vezes também as pessoas acabam parando de alimentar porque se perdem um pouquinho no objetivo. Então, se você trabalha com trabalho de reforço escolar, da aula, é professora, poste sobre educação, né? Cria ou uma página no Facebook, no Insta, fica a sua decisão. Sobre educação, posta como você pode contribuir para uma educação diferente nesse mundo em que vivemos e coisas que tenham a ver com os seus valores, com aquilo que a gente falou, né? Com que você realmente acredita que pode ser diferente daqui para frente. Então, se você quiser depois saber um pouquinho mais, a gente pode bater um papo no particular, tá bom, Raquel? Mas eu acho que as duas mídias são interessantes para você. Agora vai depender do seu público, né? Então a gente precisava conversar um pouquinho mais, tá? Quem mais me perguntou alguma coisa aqui? Peraí, que tinha mais uma pergunta. A Andrea tinha apontado aqui, né? Também tem a questão de priorizar na marca que também ajuda socialmente. Com certeza. Às vezes os profissionais fazem, né, trabalhos voluntários, sociais, só para mostrar, e tem muita gente que faz de uma forma muito sincera, e tem trabalhos maravilhosos, lindos, que muita gente faz e a gente nem fica sabendo, né? O mais importante disso é você também fazer um trabalho social que também tem a ver com a sua marca, sabe? Né? Os valores, gente, tem que estar muito linkados em tudo que você for realmente realizar, tá? Obrigada, Paulinha. Obrigada, Raquel. Obrigada, Vanessa. Sucesso para todos nós, com certeza. Obrigada, Daiane. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quero deixar para vocês, né? Não sei se todo mundo está me seguindo já nas mídias sociais. Todas as minhas mídias, inclusive o YouTube. Você é consultora de imagem, Daiane? Que legal, seja bem-vinda, né? Vamos nos apoiar, com certeza. As minhas mídias todas são Rosália Casagrande, o YouTube, Instagram e Facebook, tá? Todas estão como Rosália Casagrande. Então, eu convido vocês a me acompanharem, né? Dentro dos conteúdos que eu gero para vocês. Eu estou com um projeto também de fazer palestras presenciais esse ano, participar criar um grupo de networking também, aí eu vou comunicar a todos vocês, para que vocês também venham comigo e todos nós possamos crescer juntos. Paulinha, em abril, né, estou lá na palestra no Enkyo,
com a minha parceirona também de negócio, a Lucila. A gente já está preparando, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Amanhã também vou estar dando uma palestra no mercado veterinário. Se a gente for filmar, eu dou um jeito também de compartilhar com vocês. E aí vocês também acompanham um pouquinho mais aí os meus outros conteúdos. Obrigada, Anete. Me chama no particular também, Daiane, que aí a gente conversa um pouquinho, eu vejo como que eu posso te ajudar, tá bom? Vai ser um maior prazer poder te ajudar. Você mora onde? Ai, gente, deixa eu voltar aqui. Estão me vendo de novo? Boa noite, Vanessa. Até a próxima. Me manda depois o inbox, Vanessa, com o seu e-mail também. Até pedir isso para vocês também. Se vocês puderem mandar para mim um inbox com o e-mail de vocês, ou me mandar também um e-mail no. Deixa eu colocar aqui para vocês. Rosália consultoria, arroba rosaliacasagrande.com. Consultoria. Consultoria, arroba rosaliacasagrande.com. Ah, Daiane, super, com certeza. Andréia, estudante de design de moda, Andréia. Eu fiz faculdade de moda durante um tempo, mas eu vi que não era a minha pegada, assim, não me identifiquei tanto, e aí eu mudei para consultoria de imagem, né? Inicialmente desde 2010 que eu trabalho com isso, e aí eu migrei, né, naturalmente, fui migrando para essa área de personal branding. Passo sim em Brasília, só me fazer o convite que eu vou. A minha irmã mora em Brasília, a Nete, que deu trabalho aí no começo. Ela mora em Brasília. Quem quiser. Ah, Mato Grosso do Sul, olha só. Pode fazer a pergunta: como ter uma marca e imagem sem perder a autenticidade? Justamente a marca e a imagem, ela tem que ser construída em cima de tudo aquilo que eu falei, né? Em cima das nossas crenças, dos nossos valores, através do nosso autoconhecimento. Então, a marca e a imagem, ela só pode ser construída de forma sólida e consistente se ela tiver uma grande autenticidade, porque senão ela fica muito frágil, né? Ela fica vulnerável. Então, mesmo que você cometa alguns erros, se você tem essa autenticidade, o seu público vai entender. Então, quando você consegue alinhar os seus valores com seus objetivos, com as suas capacitações, entendendo quais são as suas crenças que te impulsionam e as crenças que te limitam, você consegue trazer essa autenticidade. Traduzindo, é basicamente fazer aquilo que você ama, é apaixonado e acredita verdadeiramente que pode contribuir para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, para as pessoas, para a transformação das pessoas, e realmente as pessoas vão comprar essa sua ideia. São Gabriel. Todo mundo anotou meu e-mail? Boa noite, Paulinha. Mantenho sim, tia. Quem quiser me mandar um WhatsApp, vou colocar aqui meu WhatsApp, tá? A Daiane e a Raquel, acho que perguntaram, né? Daiane e a Raquel.
Tenta ser mais armadinha. Ai, Anete. Depois a gente conversa no particular. Escorrega porque ainda não está muito claro para você a sua essência, o seu estilo em relação à sua essência. Quando isso estiver muito bem claro, né, o que realmente faz vibrar em você em relação à roupa que você veste, o cabelo e os acessórios, né, indo mais para essa questão da imagem, quando isso vibrar verdadeiramente em você, aí você não vai mais dar essas escorregadas. Porque até as escorregadas, elas ficam sendo de forma muito consciente. A gente coloca mais informação, por exemplo, num dia, tem dia que eu coloco um pouco mais de informação. Eu falo, mas hoje eu quero sair com mais informação. Então eu já sei que as pessoas vão me ver daquela forma, estou preparada para aquilo, eu sei para onde eu estou indo e como que aquele meio onde eu estou indo se comporta. Então, quando isso estiver mais alinhado em relação aos seus valores, o que é importante para você, como você quer realmente se ver e ser vista, aí realmente a sua imagem vai ficar mais consolidada e você não vai escorregar tanto. Ai, muito obrigada, gente. Agora eu vou precisar ir realmente. Agradeço, foi uma honra verdadeiramente estar aqui com vocês. E em breve eu vou estar anunciando os próximos webinars para vocês. Talvez dia 27 eu vou ter um webinar com um Master Coach muito bom, competente, maravilhoso, profissional, um parceiro meu também. Então, eu comunico vocês, tá bom? Pelas mídias, me acompanhem. Quem ainda não curtiu o meu canal no YouTube, não se inscreveu ainda, se inscreva, por favor, que eu vou começar a postar mais vídeos a partir de agora, tá? Semanalmente eu vou estar colocando os vídeos lá. Eu tinha dado uma paradinha por estratégia mesmo, de prioridades do que realmente eu precisava fazer. E agora eu vou voltar, tá bom? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou me despedindo aqui de vocês. E gostei muito mesmo. Desculpa a falha técnica aí do começo, mas nada melhor do que a transparência, né? Falar que realmente a gente não sabe, não entende. Eu não sou milênio, gente. Eu sou do final do geração X. Então eu preciso me alinhar um pouquinho mais nisso. Mas eu tô aprendendo, aos pouquinhos eu tô indo. Obrigada a você. Muito obrigada, meninos. Meninas e meninos, homens e mulheres. Muito obrigada, tá bom? Então, eu vou me despedindo aqui de vocês e até a próxima. Lembrem-se, beleza é essencial. Obrigada, Andréia. Tchau, tchau, gente. Ô, Daiane. Espero que eu possa te ajudar, tá bom? Gente, tô até com dozinho de deixar vocês aqui. Imagina, eu que agradeço, tá? Espero que, de verdade, assim, de coração, eu tenha, né, despertado aí reflexões em vocês, para que realmente vocês consigam, né, conquistar os objetivos que vocês querem, ter melhores resultados nos negócios, na vida pessoal. Eu fico muito feliz quando eu posso ajudar minhas clientes, por exemplo, a construir uma marca mais consolidada, mais forte. Eu vejo o brilho no olhar delas depois, né? Vejo elas realizando, conquistando, caminhando, né, de uma forma mais consciente, coerente com aquilo que elas são, com aquilo que elas querem. E realmente conquistando, né, os seus desejos, seus sonhos. Então, para a gente realizar um sonho, a gente precisa realmente, né, alinhar o que está aqui dentro primeiro internamente também. Tá bom? Um beijinho, gente. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Pode me chamar, Daiane, que eu te espero lá, tá bom?
Beijos. Vou tirar uma fotinha aqui com vocês. Tava com flash. Vamos ver se ficou boa. Tchau, gente.